Bom dia, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui no Conexão ESG com o colega e amigo André Barreto, André Baxter, que a gente chama carinhosamente só de Baxter, né? Já é nosso amigo, está aí com a gente há muitos anos nessa luta, nesse trabalho, nesses serviços de consultoria, e ele veio aqui falar um pouco para a gente hoje de tratamento de águas em geral. Então nós vamos fazer uma conversa aqui, pessoal, um bate-papo, e espero que todos gostem muito. Eu vou pedir ao André que se apresente e nós vamos conversando e vamos ver onde que a gente sai, quanto de conhecimento a gente consegue trazer para você e para nós mesmos aqui. É uma conversa construtiva que a gente sempre aprende e aproveita, repassa esse conhecimento para vocês, que é a ideia do programa, né? O Conexão ESG é uma troca de experiências, é uma forma de todos nós nos aprimorarmos no conhecimento que a gente tem. Então, bom dia, André, obrigado por você estar aqui, a gente está muito feliz com a sua presença, que bom que a gente conseguiu achar esse tempinho para conversar, né? E eu queria que você se apresentasse, por favor, para mim e para os nossos ouvintes. Beleza, José Cláudio, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, uma empresa que a gente respeita muito, sabe da reputação que vocês têm, é muito bom a gente estar envolvido aqui com vocês, agradecemos mesmo aí pelo convite. Então eu sou André Baxter Barreto, eu sou biólogo sanitarista, porque eu me especializei nessa parte de tratamento de controle da poluição das águas, tratamento de águas efluentes, pela Escola de Engenharia da UFMG, em nível de mestrado e de doutorado, com o professor Eduardo von Sperling, com Marcos von Sperling e com outros colegas ali também do departamento, com quem a gente aprendeu muito e segue aprendendo, né? Então eu venho dessa área de biologia, tratamento de águas, e eu me especializei em wetlands construídos, sistemas wetlands construídos, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Tem um grande arcabouço de literatura, de prática, de conhecimentos aí para a gente explorar. Muito bom, André, obrigado. Então conta pra gente um pouco e mata a nossa curiosidade sobre wetlands construídos, que é o nome do sistema e coincidentemente é o nome da sua empresa também, não é? Wetland Construídos. Conta para nós como é que funciona e por que um sistema de tratamento natural de águas residuárias é tão bom e tão interessante. Legal, não foi tão coincidentemente assim. Eu escolhi esse nome justamente porque eu gosto de nomes assim que são óbvios, né? Então o que a gente faz? A gente faz isso. A gente faz outras coisas também dentro da área de saneamento, né? Como diagnósticos operacionais e etc. Mas enfim, dentro da área dos wetlands construídos, a gente escolheu isso como foco porque aqui no Brasil isso ainda é uma tecnologia nova, apesar de já consagrada em diversos lugares do mundo para o tratamento de diversos espectros aí de águas contaminadas, lodos, né? Então temos aplicações para drenagem ácida de mineração, para tratamento de água de chuva, de escoamento superficial, de pátio industrial, de efluente sanitário, de pós-tratamento de efluente sanitário visando reuso. Então, tratamento do lodo gerado por uma estação de tratamento de esgoto. Então, é uma tecnologia muito fascinante que me encantou lá nas épocas lá de 2005, mais ou menos. Então, tem mais ou menos 20 anos que eu estou me dedicando a isso, junto com o time, né, que compõe hoje a Wetlands Construídos. E enfim, os Wetlands Construídos, eles são filtros, né? Então, são filtros para tratamento de águas, para o controle da poluição, que utilizam um monte de processos, né? Processos biológicos, bioquímicos, né? Processos químicos, processos físicos, né? E tem a vegetação ali no meio, que todo mundo acha que são as plantas que fazem esse trabalho, mas não é bem assim, né? Mas as plantas são um elemento muito notável nos wetlands, né? Porque é a única tecnologia de tratamento de efluentes que você vê ali um maciço filtrante vegetado, e isso encanta todo mundo, né? É até um elemento de transformação das pessoas e de motivação para usar essa tecnologia. Mas, em resumo, os wetlands construídos, eles são, né, uma tecnologia para tratamento de águas efluentes e lodos, espelhados nos wetlands naturais, nos pântanos naturais, né, que são aí os Everglades, o Pantanal, os manguezais, etc., as matas ciliares, as planícies de inundação. Porém,
de forma aprimorada, né, por conceitos de engenharia, de química, de biologia. O André, excelente. Estamos aprendendo então mais sobre os wetlands construídos. E eu tenho um monte de perguntas aqui. Então vamos começar. Vamos lá. Os filtros, normalmente, eles desenvolvem uma colônia, se eu posso dizer assim, de micro-organismos lá dentro, que aderem lá ao material que está dentro do filtro e vão tratando os efluentes que passam por eles. Exato. Mas de vez em quando, você tem que trocar aquele substrato. Uhum. Como é que funciona isso na wetlands? Puxa, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né, para tomar a decisão se vai usar ou não, né? Mas então, todo filtro entope, né? Um dia a tendência dele é entupir. Com os wetlands construídos, eventualmente eles também vão, só que isso vai demorar muito, né? Mais de 10, mais de 20, eventualmente até tem sistemas que estão operando para tratamento de esgoto sanitário municipal. Na França, por exemplo, hoje, que é o país que tem o maior parque tecnológico de wetlands construídos para tratamento de esgoto municipal, para você ter uma ideia, na França, que é do tamanho da Bahia, são mais de 5.000 wetlands construídos. Olha que bacana. Só wetlands construídos. No Brasil inteiro, somando todas as estações de tratamento de esgotos municipais, de todos os processos, nós temos mais ou menos 3.800 estações de tratamento. Olha só, na França, que é do tamanho da Bahia, nós temos mais wetlands, que é mais ou menos 20% da matriz tecnológica deles, do que o Brasil inteiro tem de estação de tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos muita coisa para implantar. Mas vamos pensar, André, de uma maneira positiva, né? Se a gente tem pouco, quer dizer que a gente tem muito espaço para desenvolver. Isso. Não vamos pensar que nós estamos atrasados, não, porque sempre é ruim pensar assim. Depende da ótica que a gente vê. Nós temos muito espaço. Eu penso assim, por isso que nós estamos com a empresa, né? Isso. E voltando à questão do entupimento. Então, há filtros lá, por exemplo, que nunca entupiram. Né? Então, você tem uma forma de projetar também. Você tem vários tipos de escoamento dentro dos wetlands construídos. Você tem os wetlands que são alimentados por cima, os wetlands que são alimentados numa extremidade, enfim, aí tem um monte de coisas. Mas, de maneira geral, eles não vão entupir desde que respeitados os critérios de projeto, bacana, de construção e de operação. É lógico que se eu projetar um sistema para uma vazão de 1 metro cúbico por dia, e daí a algum tempo começar a chegar 2 metros cúbicos por dia, é lógico que ele está fora das condições de projeto. Então a tendência é que ele vá se obstruir, vá se entupir. Mas isso é com qualquer coisa. Não tem dúvida. Se você colocar uma estação de tratamento de esgoto compacta aí, de fibra de vidro, as que dão conta de tratar o 1 metro cúbico, né, que elas foram projetadas para isso. Mas se ela receber 2, com certeza não vai dar conta. André, me fala uma outra coisa aqui. E com relação... vão ser 2 perguntas em uma. Né? Os filtros tradicionais, os equipamentos convencionais, eles precisam de energia. Então, eles, além do custo de mão de obra, de manutenção, eles têm um custo de energia para manter o equipamento funcionando. Isso. E tem um custo também de mão de obra. Você tem os operadores que têm que ir lá e fazer os vários processos que são necessários para que o filtro funcione bem. Isso. Né? Um reator de fluxo ascendente... e esses outros que são mais convencionais. Uhum. Como é que funciona isso na wetland? Você tem muita manutenção? Você precisa de energia? Conta um pouquinho pra gente aí como é que isso funciona. Pois é, os wetlands eles vêm nessa linha das soluções baseadas na natureza. Então são sistemas passivos, ótimo, de baixa intensidade operacional, energética, não usam produtos químicos, né? Então são coisas mais extensivas. Então a gente trabalha numa lógica de tentar equilibrar isso, né? Equilibrar o cuidado operacional, né? Com o tamanho do sistema e com o tipo de água e o objetivo que está sendo traçado também. Então, em termos de requisito energético, como você comentou, os wetlands praticamente não têm consumo energético para o tratamento em si. Eles têm para o bombeamento, né? Porque às vezes você tem que ter uma elevatória para tirar o esgoto de um lugar e colocar dentro do sistema. Então esse consumo energético é inerente à topografia do terreno. Mas a gente não tem consumo energético para aeração constante dos efluentes, por exemplo, como numa planta de lodos ativados. A outra coisa também que é muito vantajosa é que
a geração de lodo, que é um biossólido resultante, né, do processo de degradação biológica, né, aquele excedente de biomassa, de microbiana, né, que se desenvolve no sistema, os wetlands geram isso muito pouco, sabe? Você não tem que ficar Então retirando você de não tempos em tem tempos o retirada de lodo. lodo. São sistemas que você tem a mineralização do lodo no próprio maciço. Isso estou falando de efluente sanitário. Esse é um problema, você retirar o lodo e encaminhar ele para um aterro, você já tem Isso, transporte, você tem esse isso. problema. Nas operações de saneamento, esse costuma ser o pior dos problemas, né? Porque, na verdade, tratar esgotos não é você ficar preocupando com a água em si. Quando você tem uma planta de tratamento biológica de água residuária, você tem que preocupar com a biomassa, porque é a biomassa que é a máquina viva, que consome a matéria orgânica que está no esgoto. Não só a matéria orgânica, mas o nitrogênio amoniacal, por exemplo, também, que é um parâmetro que entrou em 2022 na nossa deliberação estadual, né? A Copan 0822. Ela incluiu o nitrogênio amoniacal, com concentrações inferiores a 20 miligramas por litro, para todas as estações de tratamento de esgotos que tenham vazão superior a 0,5 litro por segundo. E isso já foi suficiente para, assim, colocar os concessionários de saneamento e as operadoras de saneamento em estado de alerta, né? Porque vamos ter que trocar processos. E aí entra o que você falou. Porque se eu tinha uma planta totalmente anaeróbia, que era convencional, mas que não consumia energia elétrica, porque eu não tinha aeradores mecânicos, agora eu vou ter que ter. Senão esse parâmetro estoura. Não consigo alcançar, só com o processo anaeróbio. Por exemplo, em mineração é muito comum usar fossa filtro. Sim. Fossa séptica, filtro anaeróbio. Esse arranjo, por exemplo, ele é totalmente anaeróbio. Ele não remove o nitrogênio amoniacal, ele não remove surfactantes e ele tem uma inconstância de remoção de matéria orgânica. Agora, para substituir esses processos e atender a nova legislação, necessariamente nós temos que entrar com processos aeróbios. Os processos aeróbios implicam em aumento do consumo energético, que às vezes é pouco. Falando em termos financeiros, não é tão assim. Mas beleza, tem esse probleminha para cuidar, né? Passa a ter mais lodo para gerenciar, e aí quando você não gerencia bem a biomassa, ela sai com o efluente final e ela vai contaminar o seu efluente, então você vai ter que ficar achando um momento em que a ET deu certo, e isso é muito ruim, né? E terceiro, você tem que ter uma mão de obra mais especializada, né? Pessoa que sabe cuidar daquilo, né? Então isso são algumas implicações. Com os wetlands é diferente, porque eles são naturalmente aeróbios, então você não tem que estar insuflando ar neles. Necessariamente, você não precisa disso. Existem variantes, modalidades, em que você tem uma aeração intermitente. Tipo assim, 10 minutos aerando, 50 minutos sem aerar. Aí passa essa hora, mais 10 minutos aerando, 50 minutos sem aerar. Então é muito mais reduzido do que uma ET convencional. Entendi. E a geração de lodo também, você tem a mineralização ali no próprio reator, isso estamos falando de efluente sanitário. Tem águas que não tem esse caso, né? Água inorgânica de mineração, por exemplo, ou outros casos, né? Polimento de efluentes também, são engenharias de solução diferentes. E essa questão da operação, que é muito simples, né? Você não tem que ficar ali recirculando, descartando lodo, controlando índice volumétrico de lodo, analisando as coisas, é mais fácil de operar. Então isso permite com que as empresas voltem a sua atenção para aquilo que é o core business, né? Então se ele tem uma mineração, então vamos minerar. Se você tem lá uma fábrica de pneu, bora produzir pneu. E não vamos ficar gastando tempo pensando e preocupando com dor de cabeça em cima da estação de tratamento de esgoto, que muitas vezes o pessoal está muito acostumado a montar processos muito complicados. Eles não são nem complexos, não, eles são complicados, eles são cheios de maquininhas, peças, coisas, entendeu? Que vai um entrando e somando com o outro. E no final das contas o cara tem um tanto de equipamento, dificílimo de operar, não consegue operar bem tudo, cada um gera um subproduto diferente. E me conta aqui, em termos de área, né? Nós estamos acostumados com estações compactas de tratamento de águas residuárias. Sim. Né? De fibra, de vários materiais, né? No passado eram feitas também de aço. E essas estações ocupam um espaço muito reduzido. Como é que você compara isso
com as wetlands? Você precisa de muito mais espaço, tem que ter, obviamente, uma topografia especial. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, os wetlands eles são extensivos, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de efluente sanitário, aí pode ser o efluente sanitário municipal ou efluente sanitário industrial, mas vamos fazer um paralelo com o efluente sanitário municipal. Todo mundo mora numa cidade, vai entender bem. Os wetlands construídos, nós vamos gastar com os wetlands, vamos gastar mais ou menos 1 metro quadrado para cada pessoa, simplificando grosseiramente. É uma área grande, então. É uma área grande, né? Relativamente grande. Então, é claro que para Belo Horizonte não é a tecnologia que nós vamos usar para Belo Horizonte. Belo Horizonte está bem atendida, tem 2 imensas estações de tratamento, como ET Arrudas, ET Onça, e são processos intensificados, que são grandes pra caramba, né? Só que recebem vazões enormes também. Onde essa tecnologia se aplica? Em cidades pequenas, né? Cidades pequenas, e aí a gente pode fazer um paralelo até com as indústrias mineradoras, porque algumas indústrias e algumas mineradoras elas têm vazões que são equivalentes a pequenas cidades ou a pequenos bairros. Então, uma mineradora com 1.000 funcionários, ela tem um equivalente populacional de mais ou menos 500 pessoas. Um bairro com 500 pessoas. E aí 500 metros quadrados já não é tão grande assim. Ficou fácil. 500 metros quadrados é tranquilo. Diante de tantos benefícios, né? Porque quando a gente pensa assim que nós estamos acostumados com ETs compactas. De fato, o mercado está acostumado com ET compacta. Por quê? Porque é algo que você compra, tipo assim, você pode comprar 2, 3, 4 ET, né? Escreve lá, eu quero 3 ET compacta, e tumba. E elas são também... meio que padrão. Padrão e a palavra me fugiu aqui, mas elas são escalonáveis. Você vai pôr uma do lado da outra se a sua demanda aumentar. Aí a gente volta lá atrás no conceito de engenharia de processos. Outro dia a gente foi atender um caso em que o cliente estava pretendendo colocar uma estação pré-fabricada modular, justamente por causa desse atributo, que ela pode ir aumentando o número de módulos à medida que a vazão ia aumentando. Só que a vazão dele era de 15 litros por segundo e ele ia colocar 15 módulos. Aí você fala, puxa vida, mas não seria melhor você projetar uma estação para 15 litros por segundo e implantar ela no chão conforme um projeto de engenharia, com alguém que desenhou isso para você? Tem tantos escritórios que fazem isso, né? Por que a gente vai comprar a ET pré-fabricada, que é para 1 litro por segundo? E eu só vou repetir, mas é muito reducionista esse pensamento, né? Então, assim, acho que o mercado, especialmente o setor de suprimentos, tomou isso para si, né, como uma forma de atender demandas, né, e isso virou uma regra, né, todo mundo tem aí ET pré-fabricado, o cara monta lá uma fábrica de caixa d'água, ele faz caixa d'água, ele faz ET, né, escreve na caixa d'água assim, ET, aí aquilo vira uma ET, então tem diversas facetas disso, né, claro que tem empresas muito sólidas, muito sérias, que a gente inclusive recomenda, são parceiros nossos, mas a gente vê casos bastante esdrúxulos assim também. Entendi. Então os wetlands, eles têm um requisito de área um pouco maior do que os processos intensificados, mas, por outro lado, eles têm outras vantagens, né? Sim. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui sobre os wetlands. Fala um pouquinho para a gente da questão da pegada de gases do efeito estufa com relação aos wetlands. Como o tratamento é aeróbio, você tem uma dispersão maior de CO2 equivalente, menor. Como é que está essa situação aí? Pois é, a gente até tem 2 artigos que a gente escreveu sobre isso, estão até publicados no nosso blog. Depois em wetlands.com.br, lá no nosso blog, tem como a gente acessar esses artigos. E a base principal que vem de argumento para isso é do próprio relatório do IPCC, que tem um capítulo especial sobre wetlands, sobre os sistemas wetlands, e os wetlands construídos estão lá. E a geração, o fator de emissão dos wetlands construídos é 80 vezes menor do que os sistemas anaeróbios, por exemplo. Então, nessa análise, né, de gases de efeito estufa, os wetlands são muito vantajosos, porque eles são totalmente aeróbios,
né? Eles podem ser totalmente aeróbios, a gente pode ter sistemas que são anóxicos também, mas isso depende do processo, mas eles emitem muito menos metano do que os reatores anaeróbios clássicos. Então eu posso arriscar aqui que a troca de um sistema antigo, convencional, por uma wetland melhoraria um relatório de sustentabilidade de uma corporação que quer se adequar a normas e ter uma emissão de gases de efeito estufa menor para relatar conforme os padrões do GRI e outros e se adequar melhor aí às questões? Com certeza pode dizer isso, e pode dizer até muito mais, né? Os wetlands eles entrariam como atributos, assim, né? Aspectos dentro de um relatório desse, ou da própria operação da empresa, com várias outras vantagens, né? Como, por exemplo, essa questão da harmonização paisagística, né, que você tem, que é única dos wetlands construídos. Essa questão dos outros valores agregados, né, que, por exemplo, a estabilidade no desempenho, né, você garantir que vai entregar um efluente dentro das normas. Isso os wetlands, eles são o tempo todo. A tecnologia, uma das mais confiáveis em termos estatísticos que se tem por aí, comprovado cientificamente isso já, né? Então sim, mas dentre vários outros atributos que os wetlands têm. Perfeito. André, nós temos muito para conversar aqui, daria para a gente ficar mais 1 hora, mas nosso tempo é regrado, então eu queria que você aproveitasse a oportunidade e mandasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre os wetlands construídos, sobre a sua empresa. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente te conhecer melhor, conhecer a sua empresa melhor, o que você passar pela sua cabeça que você achar importante. Certo. Não, eu acho assim que diante assim pensando em termos assim da wetlands e da CLAN, né, desse mercado que a gente trabalha, que é muito parecido, né, das indústrias, das mineradoras, e os clientes também são muito parecidos, eu diria que a gente tem, os wetlands são uma ferramenta poderosíssima para esse mercado no enfrentamento da crise hídrica, né? Então são diversas aplicações que nós temos dos wetlands construídos, que vão desde o tratamento dos efluentes sanitários, que talvez seja a pauta mais simples, né, para a gente tratar, até o tratamento de grandes volumes de água, como pré-tratamento de água para abastecimento industrial, né, ou polimento de efluentes industriais para recirculação em processo, tratamento de drenagem ácida de mineração, remoção de metais pesados, né? Então, assim, existe um universo de possibilidades e o nosso setor, né, ambiental, o setor de engenharia ambiental, ele precisa de conhecer mais essa tecnologia e lançar mão disso, para que a gente possa enfrentar a crise climática, a crise ambiental, de uma forma mais amiga da natureza, mais baseada na natureza também, né?